evangelho que vamos proclamar hoje, Lucas, capítulo 4, versículos de 38 ao 44. Deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava acometida de uma febre alta e rogaram-lhe por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de vários tipos de doença levaram-nos a Jesus. E impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não lhes permitia falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Na madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e depois que o encontraram, tentavam impedir que as deixasse. Ele, porém, disse-lhes: Eu devo anunciar o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele foi anunciando pelas sinagogas da Judeia, palavra da salvação. Querido povo de Deus, a palavra que celebramos no cotidiano da vida, mas recebendo assim um destaque no mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês que celebramos também São Jerônimo, aquele que copiou os textos antigos, foi aquele que compilou os textos e resgatou para nós, fez tradução, fez tudo. Esse mês da Bíblia que o celebramos, também tantos santos, a Santa Cruz, Nossa Senhora também celebramos esse mês com tantas festas dedicadas a ela. Mas a palavra de Deus hoje nos diz, nesse evangelho, Lucas capítulo 4, versículos 38 ao 44, assim, algo muito importante para a nossa espiritualidade cristã. Quero destacar alguns pontos importantes deste evangelho, 4 grandes atitudes que nascem dentro desse evangelho, a gente olhando para Jesus e também preparando a nossa espiritualidade cristã. Primeiro, a atitude do poder de Jesus de curar tantos doentes. Desde a sogra de Pedro e tantos outros foram curados, curas físicas, psicológicas, espirituais, e curou de tantas enfermidades, expulsou os demônios. A primeira. Segunda atitude, apesar de um dia inteiro curando, trabalhando, mas Jesus na madrugada ia rezar. Levantava as madrugadas, algumas vezes ele passava a noite inteira em oração. Aqui ele diz, ele saiu de madrugada para um lugar deserto, para conversar com o Pai, com Deus. Que bonito! A necessidade do silêncio, de estar só diante do Pai, escutar o que o Pai tem lhe dizer, escutar também a voz mais forte do Espírito. Ele sendo Deus, mas queria ficar sozinho com Deus. Nessa segunda atitude que a gente pega do evangelho de hoje, pode aprender isto. Queira um minuto só você e Deus, numa solidão cheia de Deus. Que bonita! É as mais belas das solidões, aquela que é só você e Deus. Não é uma solidão vazia, em que você vai ficar numa tristeza, uma depressão. Não, uma solidão plena de Deus e conversa com Deus.
A terceira, esta: vai à missão. Tem o seu tino missionário. Mesmo o povo querendo agarrá-lo, fica conosco, não sai mais daqui, não é tão bom estar com o Senhor. Claro, deixa todo mundo feliz. Mas diz: não, tenho que ir à frente, tenho que anunciar. Pois nessa terceira atitude, Jesus que continua dizendo: tenho que ir a outras cidades, para isso que eu fui enviado, e não parava. O quarto impulso que vem para nós esse evangelho segure bem, entenda bem, queira, muita atenção. A oração é importante, porque daí brota todas as outras coisas. Aproxime de Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem, mas ainda está, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está também presente no mundo, escutando a sua oração. Não o vemos, mas Ele está no céu, acompanha aqui na terra também nos acompanhando. Por isso, hoje nós somos os continuadores da missão de Jesus. A gente não vê Jesus anunciando mais o evangelho, dizendo como Ele disse nesse evangelho de hoje: eu devo anunciar o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Assuma também a missão de Cristo. Esse tempo que fazemos missão também pela lives, pela internet, não pare de anunciar. Anuncie, fale de Deus. Antes de atender o telefone tocou, diga: Deus seja louvado, Deus esteja no teu coração. Anuncie o evangelho em todo tempo e em todo lugar, como fazia Jesus. Que o Senhor nos ajude a também nunca parar, que o Espírito Santo nos dê inquietude do anúncio do evangelho. E nesse mês da Bíblia, mês de setembro, a igreja comemora o mês da Bíblia, que essa Bíblia possa ser mais anunciada por todos nós, para que possa ser vivido tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que Deus te dê a inquietude dos grandes missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.